Abram junto comigo as vossas... Quem trouxe Bíblia aqui? Amém, isso aí. Abram comigo, eu vou ler, na verdade, 3 partes de alguns versículos. Vamos abrir em Atos, capítulo 18, versículo 1 em diante. Eu vou falar de um casal muito conhecido na palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar, que é Áquila e Priscila. Já ouviram falar deles? Áquila e Priscila. Um casal que tem muito a nos ensinar. Atos, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Agora, vamos para o versículo 26, Atos 18, versículo 26. Diz assim: Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Agora, vamos para um versículo antes, versículo 18 do mesmo capítulo, que diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhando de Priscila e de Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia devido ao voto que havia feito. É interessante que o primeiro grupo, vamos dizer assim, de pessoas que Paulo conheceu quando ele chegou em Corinto foi Áquila e Priscila. Ou seja, um casal. Um casal. Um casal que estava disposto. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é do seguinte tema, é uma pergunta. E vocês vão responder para vocês mesmos. Vocês estão dispostos? Marido, vira para a sua esposa e pergunta assim: você está disposto? Agora a esposa vira para o marido e diz: você está disposto? A gente, para viver uma vida de casal, a gente tem que estar disposto. A gente precisa, todos os dias, estar disposto. E a gente vai ver a disposição desse casal. Paulo estava na frente de um casal que embarcou com ele, começou a andar com ele, e a gente vai entender por que esse casal é um casal especial e tem muito a nos ensinar. Para vocês entenderem um pouquinho sobre Priscila e Áquila, eles estavam morando em Roma. Era um casal que morava na Itália, e devido a uma decisão do governo ali, que todos os judeus precisavam ser expulsos de Roma. Áquila, sendo judeu, ele foi para Corinto, junto com a sua esposa. A origem da Priscila a gente não sabe. Algumas pessoas dizem que a Priscila era também judia, outros dizem que ela era romana. A gente não sabe. O que a gente sabe é o que a Bíblia nos diz, que Áquila era judeu. E por isso ele precisava ir embora, senão ele seria morto em Roma. Então houve um decreto em Roma que eles precisavam, todos os judeus, irem embora. E esse casal, toda vez que ele é mencionado na Bíblia, pelo menos 5 vezes no livro de Atos, eles sempre são mencionados juntos. Você nunca vai ouvir falar só Áquila e você nunca vai ouvir falar só Priscila. É interessante que quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, capítulo 16, ele diz assim: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Sempre que fala de um, fala do outro. Isso acontece na vida de vocês, como casal?
Será que quando falam do Fernando, falam da Denise? Será que quando falam da Denise, falam do Fernando? Porque, eu já falei aqui algumas vezes, quando Deus olha para um casal, Ele vê um só. A gente tem esse costume de dividir, você é você e eu sou eu. Deus não. Deus, quando olha para o casal, Ele vê uma pessoa só. E Paulo fazia isso. Ele, sempre que ele falava de Áquila, ele colocava Priscila no meio. Sempre que ele falava de Priscila, ele colocava Áquila no meio. E Priscila e Áquila, eles sempre são mencionados juntos, nunca sozinhos. E é interessante que esse casal, eles tinham a mesma profissão. Áquila fazia tenda, Priscila fazia tenda. E os historiadores, eles dizem que Paulo aprendeu esse ofício junto com esse casal. Que a gente vai ver nos versículos bíblicos que Paulo fazia tenda para sobreviver. A Bíblia não fala, mas provavelmente o Paulo tinha aprendido com esse casal. Essa profissão que virou o quê? O sustento de Paulo. E depois que Cláudio, que era o governo romano, morreu, Priscila e Áquila voltaram para Roma. E eles ficaram tão envolvidos juntos no ministério de Paulo, que a igreja de Éfeso começou na casa de Priscila e Áquila. Na casa dos dois. Isso significa que a nossa casa tem que ser o quê? Uma igreja. É lá que começa o nosso ministério. O nosso ministério de casados começa dentro de casa, a nossa igreja, onde a gente faz o nosso culto. E a igreja de Éfeso começou ali. E eu separei aqui algumas coisas importantes para a gente refletir junto sobre a vida desse casal, sobre a vida de Priscila e a vida de Áquila. O que eles fizeram junto? O que eles compartilharam junto para ser um casal tão especial para Paulo? Tão especial. Qual era a disposição que eles tinham para poder viver e ser lembrado nas Escrituras? Porque a palavra de Deus é um livro muito antigo. Mas Deus fez questão de deixar registrado ali a vida desse casal. Por que será? Porque eu entendo que tudo que está na palavra de Deus serve de exemplo, serve de referência. E esse casal, para a gente como casal, tem uma referência maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. E a gente vai refletir junto sobre essa união e sobre essa disposição. A primeira coisa que eles estavam dispostos eram sofrer juntos. Você está disposto a sofrer junto com o seu parceiro aí do lado? Ou está disposto a só viver coisa boa? Eles estavam dispostos a ir até o fim. Quando você diz sim no altar, esse sim ele tem que ecoar a vida toda. A vida toda. Seja no momento bom, seja no momento ruim. E a primeira coisa que a gente aprende com esse casal é o seguinte: eles estavam dispostos a sofrer juntos. Olha o que diz Atos capítulo 18, versículo 2. Encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Agora imagina, de repente, você ter que levantar acampamento e ir embora com a sua família para um outro lugar, porque senão você vai morrer. Imagine a cabeça de Áquila, que ele que era o judeu, ele que era o responsável por aquilo que estava acontecendo na família dele. Ele tinha que ir embora. A esposa poderia falar: eu não sou judia, eu sou romana, vai você. Porque Roma é melhor que Corinto. Então vai você, eu fico. Mas não. Priscila estava disposta a acompanhar Áquila aonde ele fosse.
E eu quero lançar essa pergunta. E vocês? Estão dispostos a caminhar no vale, no deserto, na praia, no oásis? Né? Isso é uma disposição que a gente precisa ter como casal. E Priscila tinha essa disposição. Sabe, queridos, o sofrimento, ele pode ser um sofrimento pequeno, ele pode ser um sofrimento que cause muita dor. Mas a gente precisa permanecer junto. Às vezes é um só que está sofrendo, mas o outro precisa estar do lado. Às vezes são os dois que estão sofrendo, aí tem que estar mais junto ainda. Mas a questão é a disposição. Por isso que o tema é esse. Você está disposto? Porque é um direito seu não estar disposto. Afinal de contas, você pode fazer uma escolha. Não quero mais. Não quero mais. Eu não casei para sofrer. Eu não casei para enfrentar vale. Eu não casei para enfrentar deserto. Isso eu já estava enfrentando em casa com meus pais. Eu não casei para isso. Essa é a mente humana, é natural, é um sentimento legítimo. Mas casamento não é um mar de rosas. Tem que haver muita disposição. Acho que vocês erraram o pé hoje, né? Nossa, cheguei no culto de casado para ouvir falar de sofrimento. Eu estou passando por ele, já vou chegar na melhor parte. Mas o sofrimento é uma coisa que não tem como a gente prever. Na vida da Priscila e do Áquila, houve uma mudança repentina que gerou dificuldades para esse casal. Para esse casal. Mas eles decidiram enfrentar isso junto e mudaram para Corinto. E é interessante que quando eles mudaram para Corinto, os desafios, os sofrimentos continuaram. E o próprio Paulo relatou isso. Olha a disposição desse casal, olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala sobre a vida de Priscila e Áquila em relação ao próprio Paulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 3 e 4, diz assim: Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e por isso eu agradeço. Olha o que Paulo fala sobre esse casal, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça, e isto lhes agradeço. Os historiadores dizem, isso não está na Bíblia, tá? Eles dizem que quando Paulo era perseguido em Corinto, quem o escondia, quem tentava resolver era Áquila e Priscila. Gente, precisa estar disposto para fazer isso. Uma pessoa que, por exemplo, eles nem conheciam direito, Paulo chegou em Corinto, encontrou eles dois, viu que eles tinham alguma coisa especial. O que eles tinham de especial? A disposição. E o sofrimento continua. Eles arriscaram a própria cabeça para proteger Paulo. E Paulo escreve lá em Romanos depois, dizendo que lembrou deles. Eles fizeram coisas para me proteger, arriscaram a sua própria vida. Isso mostra a disposição de lutar junto. Essa disposição para um casal é fundamental. A nossa vida é um campo de batalha, gente. Nossa vida é um campo de batalha. E precisamos, como casal, batalhar junto. Precisamos batalhar junto, lutar junto. A gente precisa estar disponível para isso. O próprio Eclesiastes diz, capítulo 4, melhor serem dois do que um. Melhor ser dois do que um. Fica mais fácil para batalhar. Você já virou, o marido, esposa, já virou um para o outro, já falou, a vida com você é melhor, é mais fácil? Se não falou, fale, porque a vida com essa pessoa que você está do lado, ela se torna mais fácil. Porque sem ela poderia ser mais difícil. Sem ela, de repente, a luta seria mais intensa. Então, a gente precisa agradecer todos os dias essa pessoa que está do nosso lado. Eu estou vendo todo mundo dando a mãozinha, isso é bom. Né? Todo mundo fazendo assim agora, né? Agradecendo. Benção, é isso que tem que fazer mesmo. Não só aqui, sempre.
Agradecer por essa pessoa que está nessa batalha, nesse campo de batalha, todos os dias. Então, tenha esse costume de falar, a vida com você é mais fácil. A vida com você é melhor. Então, a gente tem que ter essa disposição de sofrer junto. É a primeira coisa que esse casal nos ensina. Não importa o que aconteça, não importa o gigante que se levanta, não importa os problemas que chegam na nossa vida, os dois têm que permanecer junto. A maioria das pessoas que a gente acaba atendendo, conversando como casal, eles pensam em se separar e tudo, e quando a gente vê é uma situação, um conflito que chegou na vida, e um não soube administrar, o outro também não soube, e aí tem aquele conflito, aí eles transferem o problema externo para eles, e eles começam a brigar entre eles, mas o problema não é ele, o problema está lá fora, é um problema externo, mas eles trazem um problema para o meio do casal, agora o inimigo já não está mais lá fora, o inimigo agora está dentro de casa, o inimigo agora é o outro, já não é mais o problema, aí vira uma confusão. E aí, qual é a solução? Não quero mais. Vou me separar. A gente precisa estar disposto a sofrer junto. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente aprende com esse casal. Vai melhorar agora, tá, gente? Já saímos do sofrimento. Eles estavam dispostos a trabalhar juntos. Aí você vai falar, nossa, trabalhar junto com a minha esposa, trabalhar junto com o meu marido. Esse trabalhar vai muito além de um ambiente de trabalho, a gente vai perceber isso. Atos capítulo 18 diz assim, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, ou seja, os dois trabalhavam juntos. Eu tive experiência de trabalhar junto com a minha esposa, quando a gente abriu uma escola de informática para a terceira idade, foi o melhor trabalho da minha vida. Não estou falando isso porque ela está aqui, não, mas foi o melhor trabalho da minha vida. Porque quando a gente casa, a gente quer estar perto, não é? Então, estava perto quando eu acordava, eu estava perto quando eu tomava café da manhã, eu estava perto quando eu ia para a escola trabalhar, eu estava perto quando eu almoçava, eu estava perto quando eu jantava, eu estava perto quando eu ia dormir. Nossa, pastor, isso deve ser um saco. Não, não é. É maravilhoso. Desde que você saiba levar a sua vida da forma que deve ser, colocando Deus como centro. Não existe prazer melhor do que vida a dois. Eu não conheço outro. Então, se puder trabalhar junto, trabalhe. É bom, vale a pena. Vale a pena. Eu sei que os BO aumentam. Mas tem que saber administrar, tem que saber, né, ir levando. Mas esse casal nos ensina que é possível trabalhar junto. Agora, por que é possível trabalhar junto? Quando a palavra de Deus fala esse trabalhar junto, é os dois estarem focados no mesmo objetivo. O trabalhar junto é isso. É os dois estarem focados no mesmo objetivo. Aonde quer chegar. Isso é o trabalhar junto. Na escola que eu tive com ela, o nosso objetivo era treinar alunos. Era fazer a escola ser conhecida, era ter um volume maior de alunos todo mês. Esse era o nosso objetivo. E os dois trabalhavam junto para que isso acontecesse. Então, você como casal, você deve trabalhar junto. Mesmo que a sua esposa trabalhe num outro lugar e você trabalhe em outro lugar. Não tem problema. Mas o foco, o centro do objetivo tem que ser um só. E o objetivo de Priscila e Áquila qual era? Fazer tendas boas, de qualidade, e vender essas tendas. Os dois faziam isso. E Paulo aprendeu com eles. Então, essa marca que existe nesse casal era uma marca que fazia eles dois especiais. Paulo olhou para eles dois e falou, eles vivem pelo mesmo objetivo. Eles são focados na vida pelo mesmo objetivo. Eles têm o mesmo sonho. Eles têm o mesmo projeto. Paulo ficou tão curioso com isso que ele quis aprender. E a história diz que ele aprendeu esse ofício de fazer tenda com esse casal.
E mais para frente ele chama esse casal, em Romanos 16, de meus cooperadores. Porque a renda de Paulo, a renda de Priscila, a renda de Áquila acabou vindo por eles trabalharem junto. Ou seja, terem o mesmo objetivo e o mesmo foco. E isso é importante. Então procurem trabalhar junto. O trabalhar junto, queridos, ele nos faz ser mais unidos. Você está com a sua esposa o dia inteiro, todo dia. A esposa está com o marido o dia inteiro, todo dia. Isso une mais. Claro, querido, a gente precisa ter o nosso momento. Sai o homem, vai tomar um café, a esposa vai, sei lá, vai na casa de uma amiga. É necessário, a gente precisa ter o nosso momento. Mas a gente precisa priorizar a vida a dois como a razão primária da nossa vida em relação ao casamento. Você casou para estar perto, senão você namorava. Boa noite, vai para sua casa dormir, eu fico na minha, acabou. Não, você casou para estar perto. Você casou para construir, você casou para viver junto. Então, quando você tem o mesmo objetivo, você se une à sua mulher e ao seu marido e caminham junto. Entenda uma coisa, quando a palavra de Deus fala submissão, está se referindo à mesma missão. A palavra submissão significa a mesma missão. Esse é o significado da palavra submissão. A mulher é submissa ao marido por quê? Porque eles estão caminhando para a mesma direção. Não porque ela está abaixo do marido, não é isso. A palavra submissão significa a mesma missão. Está sobre uma missão. Isso é a palavra submissão. Estão caminhando junto na mesma direção. E isso é fundamental. Quando a gente fala que trabalhar é isso. É focar na mesma direção e fazer as coisas acontecerem para chegar lá. E o fazer essas coisas acontecerem é o que a gente chama de trabalho. E eu pergunto, vocês estão trabalhando pelo mesmo ideal? Ou cada um tem sonhos diferentes? Ou cada um tem projetos diferentes? Porque se tiverem, o casamento não anda, o casamento não funciona. Vocês precisam estar trabalhando pelo mesmo ideal, pelo mesmo ideal. Lutem pelo mesmo ideal, gravem isso. Lutem em conjunto para vencer em família. Gravem isso, lutem em conjunto para vencer em família. Nunca esqueçam disso. Amém? Terceiro ponto que a gente aprende, e esse eu vou agora demorar bastante nele, que para mim é o mais importante de todos. Eles estavam dispostos a servirem a Deus juntos. Essa é a chave principal para um casamento de sucesso. Eles estavam dispostos a servirem a Deus juntos. Por isso, se você se envolver no ministério, se envolva junto. Claro que existem ministérios que não dá. Por exemplo, louvor. O marido canta pra caramba, a esposa é uma coruja. Ou vice-versa. Não dá para servir no ministério. Senão o pastor Ricardo vai falar, pô, Fê, aí você chega na audição. Claro que tem ministério que não dá, lógico, mas na maioria dos ministérios, sirva junto. Recepção é um ministério ótimo para isso. A gente até na recepção prioriza casais. Sirva junto. Sirva junto. Atos capítulo 18, versículo 18, diz assim: Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia quem? Priscila e Áquila. Priscila poderia ter ficado. Áquila poderia ter ficado. Vai você, Priscila, com Paulo. Não. Eles decidiram servir junto. Eles entenderam que era uma vida a dois. Eles entenderam que era uma vida de casado. Vocês não têm ideia de como alegra o coração de Deus quando o casal serve.
quando o casal serve. Então, procure servir o reino de Deus, aonde você estiver, junto. Assim que eles receberam a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, eles se tornaram servo de Deus. Quando Áquila e Priscila quando viram Paulo pregando na sinagoga, vocês viram no texto, eles resolveram trazer Paulo para morar na casa deles. E foi ali que Paulo descobriu que eles faziam tenda e tudo, aprendeu a mexer, a criar tendas. Mas, com certeza, Paulo não perdia a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Eu fico imaginando, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei imaginando Paulo, que é um dos personagens que eu mais admiro na palavra de Deus. E Paulo, você dava um segundo para ele estar perto de você, quando ele abria a boca para falar alguma coisa, ele falava de Jesus. Paulo não perdia tempo. Sabe por que Paulo não perdia tempo? Paulo, ele tinha um estilo de vida que era assim. Quando a gente começa a ler as cartas, a primeira carta de Paulo, de Tessalonicenses, a gente percebe que Paulo era um homem que esperava o arrebatamento a qualquer momento. Paulo caminhava assim, é agora, é agora, é agora, é agora. Era assim que Paulo vivia. Paulo esperava o arrebatamento a qualquer momento. Então, para ele, era perder tempo não falar de Jesus para o outro. Essa era a vida de Paulo. Quando Paulo estava preso, existem as cartas da prisão. Quando Paulo estava preso, ele escreveu sobre as armaduras de um cristão. Imagina a cena, ele sentado numa mesa, e os soldados romanos na porta de casa, ele olhando para a armadura do soldado romano, escrevendo a armadura do cristão. Paulo respirava Jesus, Paulo, tudo que ele olhava, ele via Jesus. Então, com certeza, ele não perdeu a oportunidade. Ele falou, bom, já que eu vou para a casa de Priscila e de Áquila, eles vão me hospedar. No momento que eu tiver disponível, eu vou falar de Jesus. E ele fala com tanta propriedade que Priscila e Áquila não perderam tempo de servirem juntos ao Senhor. Paulo decidiu ir para a Síria. Vamos junto. Vamos junto. Quando os cristãos começaram a se esconder por causa da perseguição, se escondiam na casa de Áquila e de Priscila. Então, queridos, precisamos ter essa disposição de servir como casal. Como casal. A vida de Áquila e Priscila era tão intensa, que eles chegaram a ter uma igreja dentro de casa. Ali começou a igreja de Éfeso. E em Romanos, capítulo 16, versículo 3, Paulo diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, e não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Olha que legal isso, eu achei fantástico. Eles se envolveram de uma forma tão intensa que nasceu uma igreja ali. E ele disse, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. A igreja estava crescendo, já estava começando a ter conversões, esse cara foi o primeiro. Faça da sua casa uma igreja. No sentido não de reunir todo mundo lá, não é isso. É a forma de você viver. Você tem que reunir o povo aqui. Mas faça da sua casa uma igreja. Fale de Jesus o tempo todo. Não seja chato. Falar de Jesus o tempo todo não é ser chato. Bom dia, Jesus te ama. Vamos almoçar, Jesus te ama. Não, não é isso. Mas entrou num assunto pertinente à vida espiritual. A única coisa importante da vida espiritual chama-se Jesus Cristo. Não dá para falar de vida espiritual se não falar de Jesus Cristo. Não dá. Porque tem gente que fala de vida espiritual e fala energia, força do universo.
Não. Vida espiritual é Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Então não perca a oportunidade, faça da sua casa uma visita que chegou, um amigo, entrou num assunto que volta, pende para a vida espiritual, aproveita, fala de Jesus. Porque aquele Jesus que fez isso na sua vida, precisa fazer isso na vida do outro. A gente só pode compartilhar e só deve compartilhar aquilo que é bom. Aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele nos transformou. Hoje somos o que somos por causa de Jesus Cristo. Então, não percam a oportunidade. Sirvam junto. Falar de Jesus Cristo é servir. Aquele e Priscila, eles tinham dentro do coração deles discipular pessoas. Discipular pessoas é mostrar um novo caminho. É mostrar uma direção única. É mostrar uma verdade que existe. Isso é discipular a pessoa. Isso é falar o caminho que deve seguir. Amém? E Paulo, Priscila e Áquila, eles estavam vivendo e avançando a igreja. Só que Paulo precisou continuar. E Paulo deixou Áquila e Priscila na casa deles, com a igreja crescendo. E logo em seguida entra um quarto personagem na história. Apolo. Apolo chega na vida de Priscila e de Áquila. E Apolo, Áquila e Priscila perceberam um desejo enorme de Apolo servir a Deus. Um desejo enorme de Apolo servir a Deus. E eles levaram Apolo para casa e começou a discipular Apolo. E é interessante que, através desse acompanhamento de Priscila e Áquila, de decidirem servir juntos a Deus, Apolo se tornou um grande pregador do Evangelho. Ao ponto de alguns historiadores dizem que um dos possíveis autores da carta aos Hebreus é Apolo. Alguns dizem que é Paulo. Na verdade, ninguém sabe o autor da carta aos Hebreus. Mas, pela escrita clássica grega, alguns dizem que é Apolo. Que era um homem extremamente inteligente. O grego dele era um grego mais tradicional. Então, Apolo foi discipulado por Áquila e Priscila. E se tornou um grande homem de Deus. Porque um dia, Áquila e Priscila decidiram servir a Deus juntos. Juntos. Não existe nada melhor do que a gente servir a Deus como um casal. Então, queridos, procurem servir. Procurem ministérios para servir. Se informe, se envolva. Faça mais pelo Senhor. Porque a partir do momento que você serve, Deus cuida do resto. Deus cuida do resto. Se entrega. Se envolva. Quanto mais você se envolve com a obra de Deus, mais Deus se envolve com a sua vida. Nunca esqueça disso. Quanto mais você se envolve com a obra de Deus, Deus se envolve mais com a sua vida. E como a gente é casado, sirva casado. Sabe o que significa servir a Deus junto? É cultuar junto, orar junto, ler a palavra junto, exercer um ministério junto, falar de Jesus junto. Qual foi a última vez que vocês oraram junto? Alguém lembra aí? Ontem? Todo dia? Tem um fazendo assim, outro faz assim. Vocês precisam decidir. Sabe, querido, a nossa vida de casal tem que ser um culto a Deus. Um culto a Deus. A gente tem a ideia de que a gente só cultua dentro da igreja. Não, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Afinal de contas, não somos o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo não habita em nós? Onde estivermos, Ele não está? Então, a nossa vida tem que ser um culto. Onde você estiver.
Ore, leia a palavra, busque o Senhor. Busque o Senhor. Sabe onde eu busquei muito o Senhor na minha vida? Vocês vão dar risada, num banheiro da empresa que eu trabalhava. Porque só tinha eu de cristão. Eu ia no banheiro, fechava a porta e ficava em pé ali orando. Buscando o Senhor. Faça da sua vida um culto. E tenha certeza que a sua vida muda completamente. Porque quanto mais cultuamos, mais abençoados somos. Quanto mais nos entregamos, mais cuidado de Deus temos na nossa vida. Quanto mais caminhamos em Deus, mais Ele se revela a nós. Então, faça da sua vida conjugal uma vida de culto a Deus, ao ponto de falar como Josué: eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué teve coragem de dizer isso porque ele vivia isso com a sua família. Eu não sei quem tem filhos aqui, mas os filhos devem fazer parte desse culto. Deve fazer parte desse culto. Coloque ele junto, faça o culto doméstico. Gente, isso é questão de vida. Questão de vida conjugal. Porque os filhos que temos, eles nos enxergam como exemplo. Eles nos enxergam como exemplo. E aí eles vão começar na vida deles também a cultuar a Deus. Amém? Busque o Senhor em família. Busque o Senhor em família. Faz do seu lar um altar. Um altar. Não faça da sua vida espiritual, gente, só a igreja. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça só da igreja o lugar onde você se encontra com Deus. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Afinal de contas, é uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Então, onde você estiver, Ele ali vai estar. Então, não perca tempo de adorá-lo com o seu trabalho. Não perca tempo de adorá-lo com o seu casamento. Não perca tempo de adorá-lo com as decisões que você faz na vida. Não perca tempo, gente, porque a vida está passando rápido. A vida está passando rápido. Vai chegar um tempo, eu não sei quando, nem Jesus sabia, ele dizia, só meu Pai. Mas vai chegar um tempo que a gente vai ouvir o soar de uma trombeta. A gente vai ouvir. E aí muitos vão dizer, e agora? Quanto tempo eu perdi? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e para a gente já ir finalizando, eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e ela disse assim para mim, pastor, eu escuto que Jesus vai voltar desde que eu era criança. Hoje eu tenho quase 50 anos, e ele não voltou. Eu falei, você vai continuar com essa mesma mentalidade? Você vai continuar pensando desse jeito? E quando ele voltar, você não vai nem perceber por causa desse seu pensamento? Prepara, porque ele está voltando. Ele está voltando. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E ele disse que ele vai voltar e ele está voltando. Então, queridos, não perca mais tempo, não. Vai chegar um ponto que não vai ter mais tempo. E aí, a gente não tem mais o que fazer. Então, preserve o seu casamento, preserve a sua vida a dois, preserve a sua vida cultuando a Deus, faça da sua casa uma igreja, faça do seu casamento um altar e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Existe uma frase de Deus que eu considero uma frase triste de se ouvir e de se ler. Deus diz assim, será que eu encontrarei ainda
fé na terra? Isso é difícil de ouvir. Será que eu ainda encontrarei fé na terra? Será que quando eu vier, eu ainda encontrarei fé na terra? Porque esse mundo, gente, consome a gente, principalmente como casal. Porque o que é mais atacado hoje no mundo é a família. Família hoje é uma coisa banal. Por isso que me alegra quando eu vejo assim, cheio de gente. Porque vocês estão investindo no casamento de vocês. Família hoje virou uma coisa banal para o mundo. Uma coisa, para Deus, continua sendo prioridade. Mas Deus diz, será que eu encontrarei fé na terra? Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa fazer da nossa vida uma vida de consagração, de busca, de responsabilidade da nossa vida como vida espiritual e uma vida plena com Deus. Uma vida plena com Deus. Amém? Entendam que cada situação vai ser sempre uma oportunidade da gente adorar a Deus como casal. Cada situação, por pior que seja, sempre vai ser uma oportunidade de adorarmos a Deus como casal. Sempre. E eu quero finalizar, queridos, lendo com vocês a carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: o Deus que me concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem a Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega essa frase de Paulo e traga para o seu casamento. Eu vou repetir. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês, como casal, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você adora a Deus como casal, Ele escuta uma só voz. Ele escuta o pulsar de um só coração. E o nome dele é glorificado na sua vida, como casal. Então, queridos, por favor, não percam tempo. Não percam tempo. Vivam uma vida plena como casal. Vida de casal é maravilhosa. É maravilhosa. Eu não me vejo não casado. Ah, você não tem problema? Muitos. Desafio muitos. Mas seriam piores se eu estivesse sozinho. Então agradeça a pessoa que está do seu lado e tenha certeza que devemos juntos, ter a disposição de sofrer junto, a disposição de trabalhar, seguir o mesmo propósito de vida e o principal, a disposição de servir a Deus juntos. Saia da cadeira e comece a servir ao Senhor. O Senhor precisa do seu reino avançando todos os dias. O Senhor precisa de famílias conquistadas todos os dias. O Senhor precisa de você e de mim todos os dias. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? A gente ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Abraça o seu cônjuge, dá aquele abraço que de repente é o primeiro abraço que você vai dar hoje. Fica abraçado, a gente vai orar junto. Cadê a minha esposa? Eu queria abraçar ela também. A gente vai orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração e que a gente possa verdadeiramente viver isso. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos pela Tua palavra que caiu no nosso coração como um maná, como um pão do céu. Te pedimos, Pai, que esta palavra possa produzir frutos do entendimento
e que venhamos entender que uma vida como casal é o que mais agrada o seu coração. Porque família é uma ideia do Senhor. Família é um projeto do Senhor. Por isso, Pai, te pedimos que possamos estar realmente dispostos a enfrentar os desafios, os problemas, o sofrer junto. Não importa a intensidade da dor, mas eu posso dizer para minha esposa, eu estou com você. Não importa a intensidade da dor, a esposa possa dizer para o marido, eu estou com você. Por isso, Pai, nos dê a coragem, nos dê a sabedoria de entender que somos um em Cristo e que essa unidade ela possa perpetuar até o fim da nossa vida. Que possamos verdadeiramente, Senhor, estar prontos, Pai, a trabalhar juntos, trabalhar no mesmo ideal, no mesmo objetivo, com o mesmo foco. Não importa, possamos estar em profissões diferentes, mas o nosso destino é o mesmo. A razão da nossa vida é a mesma. O objetivo da nossa vida é a mesma. Queremos conquistar juntos o que tiver para conquistar no Senhor. Ah, Pai, incendeie o nosso coração o desejo de Te servir, de fazer parte do avanço do Teu reino. Coloca no nosso coração esse desejo de dizer sim para o Senhor e nos envolvermos com a Tua obra, com a Tua igreja, com a Tua casa, porque sabemos que pessoas precisam de nós, sabemos que famílias precisam de nós, que possamos ser luz, que possamos ser exemplo para as famílias deste mundo. Por isso, Pai, não nos faça mais caminhar distantes da Tua presença, mas realmente no centro da Tua vontade, pois não queremos mais perder tempo, porque sabemos que o tempo está passando. E logo, logo, escutaremos as trombetas dizendo, Ele vem. Ele vem. E que possamos estar preparados como casal para o melhor dia da nossa vida, que é estar com o Senhor. E dizer como Paulo disse, combati o bom combate, combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado por a Tua palavra e que ela possa produzir vida em nós hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.